Desculpa, voltei. Então vocês estão vendo um arquivo onde está primeiro o logo da Facetem. Embaixo você tem pós-graduação em História da Igreja. Apesar de ser um curso de pós-graduação, ele pode ser feito também por quem não tem curso superior. Então será uma especialização, sem ser pós-graduação, tá ok? Bom, então eu passei um trabalho de resenha para vocês. Vocês vão colocar aqui, em primeiro lugar, eu coloquei ali entre sinal de menor e maior, né? Digite a descrição da epístola. Então vocês, por exemplo, vão colocar qual epístola que eu passei para vocês. Vamos botar Epístola de Clemente, ok? Epístola de Clemente de Roma. É o título da epístola. Cada aluno recebeu uma epístola diferente aí. Alguns repetiram, mas com um nome diferente. Então, primeira coisa, nesse arquivo, você vai colocar o título da epístola que você está fazendo. Tá bom? A segunda coisa, você vai identificar o assunto da epístola. Tá ok? Vou colocar aqui, olha, aconselhamentos. Estou citando um exemplo, né? Tá bom? O aluno, você vai colocar o seu nome. Acredito que todos estejam vendo aí. Você vai colocar, por exemplo, pegar um aluno novo que chegou aí hoje, ele nem assistiu essa aula, então ainda não precisa fazer esse trabalho, tá bom? Mas se quiser depois, vou botar aqui, olha, irmão Marco Antônio. Tá ok? Então, estou colocando, alguém abriu o microfone aí. Eu vou voltar aqui para poder ver, porque acho... Deixa eu fechar aqui. Bom, Professor, não está aparecendo muito, não. Não está aparecendo, não? Para ninguém? Não, pra mim não. Eu não achei. É. Não, a gente não está vendo nada. Eu achei que estava disponível no grupo para a gente ir olhando enquanto o senhor está gravando. Então peraí que deu um problema aqui. Peraí, deixa eu parar aqui então. Eu fiz o seguinte, eu fiz esse coisa aqui que é um compartilhamento, tá bom? Em que você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver a tela do meu computador. Confere se nesse momento você está vendo como tela do computador, se você está vendo um arquivo de um Word que eu estou exibindo agora, onde está escrito. Agora. Estão vendo? Agora estou. Então, peraí. Então não tinha funcionado da primeira vez. Deixa eu desfazer tudo aqui. Vou voltar então para o início. Tá ok? Então esse é o arquivo que eu disponibilizei para vocês. Um arquivo de Word. Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou ter que ir lá na tela. Espera aí, só um minuto. Eu vou voltar para a tela. Vocês estão vendo o arquivo de uma resenha, não estão? Sim, estou vendo. Ok. Muito bem. Então, olha, primeira coisa que vocês vão fazer. Eu não estou vendo não, pastor. Você está olhando para a tela do seu celular? Você tem que olhar para a tela do seu celular. Não, eu estou na mesma tela do médico. Então, fica olhando assim, como você está agora, para a tela do teu celular. Eu vou fechar o teu microfone, tá bom? Mas fica olhando para a tela do celular. Você tem que ver uma tela branca onde tem um arquivo do Word. Você está vendo essa tela? Não. O senhor está vendo as janelinhas com os rostos? Estou vendo. Então, está em cima dos rostos está a tela branca do Word. Volta para Agora a sim. Então, Agora ela sim. Ok, Agora estou vendo. ok. Fecha o teu microfone então, por favor. Ok? Só para não dar microfonia. Então, olha, olhando para esse arquivo, o que que vocês vão fazer? Eu passei uma epístola de leitura para vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto que você vai preencher nesse arquivo é aqui no ponto obra, tá ok? Então, vou citar aqui um exemplo. Vamos dizer que você tivesse
com a responsabilidade de ler a Epístola de Clemente. Foi uma das que eu passei, ok? Então, a primeira coisa, a obra que você está fazendo essa resenha, esse comentário, tá bom? Bom, depois, você já falou da obra, da epístola, o livro, né? Agora vamos falar do assunto. Você vai ler, cada epístola tem um tipo de assunto, tá bom? Eu vou colocar aqui como exemplo, repreensão contra a divisão, um exemplo, tá ok? Então eu vou colocar o assunto. Depois eu tenho que colocar o nome do acadêmico, ou seja, o teu nome, você vai colocar o teu nome. E atenção, os alunos que estão fazendo como curso reconhecido do MEC, esse seu arquivo ele vai para o MEC, tá bom? Ele é registrado no MEC. Bom, então você vai colocar o seu nome, tá bom? Então vou colocar aqui como exemplo João Batista. João Batista, meu aluno João Batista. Coloca também a data que você conclui a resenha, tá bom? Vou colocar aqui dia 6, ok, do 11 de 2023. A disciplina eu já coloquei aqui, porque a disciplina é uma para todos vocês. História da Igreja, Igreja Primitiva. Que Igreja Primitiva foi o primeiro capítulo, eu passei aquelas leituras para vocês, tá bom? Bom, depois o que você vai fazer? O próximo ponto. Aqui eu preenchi tipo um cabeçalho da resenha. Agora, você tem aqui um primeiro espaço para você fazer uma apresentação do autor. Então você vai falar, pode ser 5 linhas, 10 linhas. Se você quiser também escrever mais, não tem problema nenhum, tá bom? Mas faça um resumo. Por exemplo, se é Clemente de Roma, procure falar com quem ele se formou. Ele foi obreiro do apóstolo Paulo, então teologicamente os ensinos de Clemente de Roma nós temos que pensar nos ensinos do apóstolo Paulo. Ou se outro, esse aqui foi apóstolo de João, né? Então descrever mais ou menos qual foi o mundo intelectual que ele estudou. Então você vai descrever, nesse exemplo, se for Clemente de Roma, se for outro, você vai falar um pouco sobre aquele autor. Quem é aquela pessoa? Isso você vai fazer para trabalhos de hoje também. Você pode adquirir um determinado livro. Olha, eu estou fazendo uma resenha de um livro, né, que vai ser uma resenha bem longa. Um livro que é um grande desafio. Não sei se vocês ouviram falar. Um rabino conversa com Jesus. Um rabino que ele escreveu uma série de críticas a Jesus. E eu agora estou procurando tempo, né? Mas eu estou escrevendo uma resenha, já está mais ou menos um ano, que eu quase não tenho tempo, mas eu estou fazendo sobre aquele livro. Vai ser uma resenha do livro todo, ok? Então você pode ter trabalhos bem longos, mas às vezes você pode fazer trabalhos mais curtos, de 3 páginas, 4 páginas. Às vezes não é uma resposta tão longa, tá bom? Mas se você for fazer, por exemplo, se eu for fazer uma resenha desse rabino, como que eu tenho que começar? Eu tenho que descrever quem é esse rabino, falar sobre o autor, a vida dele, por que ele resolveu escrever sobre Jesus, tal, como era a vida dele, por exemplo, nas sinagogas, né? Qual é o trabalho dele, falar um pouco sobre esse rabino. Nesse exemplo que eu estou citando, vocês vão falar dessa epístola que vocês receberam. Bom, o segundo, a apresentação da obra. Cada um recebeu uma epístola. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, dessa resenha que eu estou fazendo, a apresentação da obra, eu vou falar o que é a obra Um Rabino Conversa com Jesus, né? Qual é a proposta dele, tá ok? Então, o que é essa obra, o que é esse livro? A perspectiva teórica, né? Então, se você teve epístola que eu passei para vocês, por exemplo, aos Coríntios, ela tratou de problemas dos coríntios que o apóstolo Paulo também tratou. Então, se você, por exemplo, pegou essa epístola, você já tem aqui uma perspectiva teórica bem clara, porque eu fiz uma comparação entre o conteúdo da carta, tá bom? E o que o apóstolo Paulo falou sobre essa
igreja, tá bom? Então, a perspectiva teórica, o que ele vai defender. No meu exemplo, dessa resenha que eu estou fazendo, a perspectiva teórica, a finalidade do rabino, vamos dizer, é desacreditar em Jesus. Ele não acredita em Jesus como Messias. E ele faz as críticas dele. O meu trabalho como resenha crítica vai ser contra-argumentar com ele. Tá bom? Fazer um trabalho de crítica ao que ele falou sobre Jesus. Tá bom? Então, aqui eu vou falar da perspectiva teórica da obra. Aí depois vem uma breve síntese da obra. Bom, o meu não vai ser breve, vai ser longo. Mas você vai fazer o quê? Você vai pegar partes da epístola, vai chegar aqui, vai tirar esse texto e você vai começar a fazer o seu comentário, tá bom? Eu estou ali escrevendo, ó, só como exemplo, estou escrevendo algumas coisas. O que é importante vocês fazerem, tá bom? É importante vocês fazerem o seguinte: tem pontos da epístola que você pode querer extrair para a sua obra, colocar aqui na sua resenha e abaixo você fazer um comentário. Eu vou fazer isso em diversos textos daquele livro. Por isso que a minha resenha vai ser longa, porque são muitos os comentários que ele faz, são muita exposição de ponto de vista. E, claro, nesse caso eu tenho que fazer uma resenha completa, ou senão perde o sentido, tá bom? Mas eu vou querer extrair textos de lá. Então, nesse caso, quando você faz uma citação, isso é algo que eu vou exercitar com vocês. Se o arquivo chegar sem uma citação correta, eu vou devolver, eu vou orientar vocês, porque principalmente quem vai fazer do MEC. Por quê? Para ser registrado lá e ter nota, tem que seguir determinadas regras, tá bom? Então, um exemplo que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou pegar um texto aqui que eu estou dando aula para vocês, tá bom? Eu vou pegar um texto aqui que eu estou dando aula para vocês e eu vou passar esse texto lá para dentro da minha resenha. Olha, vocês devem ter visto a tela se movimentando. Eu fui até o arquivo do livro que eu estou dando aula para vocês, eu copiei um texto para cá. Tá bom? Observe que você vai notar uma diferença no tamanho da fonte deste texto para o tamanho da fonte que eu estava escrevendo aqui em cima. Aqui em cima a fonte está maior. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela diz que essa fonte ela deve ser tamanho 12, e daí eu botei ali na fonte Calibri, você pode usar outras também, mas tamanho 12. Agora, quando tiver uma citação, você tem que botar essa citação em tamanho menor. Eu coloquei, no caso, em tamanho 11. E se você observar, a margem está diferente, olha. Uma começa mais para a direita. Essa mais para a direita é a citação. Então eu estou dizendo, esse texto aqui não é meu. Esse texto eu tirei lá do livro, lá da Epístola de Clemente e tal. Tá bom? Tirei o texto e coloquei aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Depois, no final do texto, eu tenho que colocar, eu coloco o autor, né? Principalmente se eu estou falando de diversos autores, aqui eu estou falando de um só, nem necessitaria, mas a praxe é colocar. Eu coloquei ali como exemplo o autor, abri parênteses, né? Eusébio, depois coloquei o ano da publicação, né? O caso de vocês não vai ter ano de publicação, porque esse texto não foi publicado aqui no Brasil, apesar que existe publicação. Mas você pode colocar o ano que foi escrito a sua epístola. Algumas foram escritas no ano 101. Eu coloquei lá para vocês essas datas. Qualquer uma coisa me pede. E a página de onde eu extraí o texto. Nesse exemplo aqui, olha, página 78. Tá bom? Bom, depois disso, eu vou continuar com o meu comentário. Observe que a fonte agora já vai ser uma fonte maior, tamanho 12. Olha, então eu estou colocando lá, ó, e estou comentando. Observe que a fonte agora ela já é maior, porque é comentário meu. E a margem também está lá do lado esquerdo. Tá bom? Então, isso aqui é fundamental para a citação. E, de novo, os irmãos que estão fazendo pelo MEC, aí vocês têm que tomar um cuidado redobrado. Porque se você não colocar uma citação, tá bom?
isso passa como se fosse um texto teu, tá bom? E aí, se você tirou de um livro e esqueceu de citar o livro, isso passa como se fosse um comentário teu, e se alguém descobre, é contado como plágio, é contado até como crime. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, o conselho é, toda vez que você terminou, copiou uma parte, você já bota ali logo a citação, o autor, o ano, a página, tá bom? Porque às vezes você esquece. Tá bom? Então já bota logo numa fonte menor e já bota logo o autor. Por quê? Porque se você vou colocar depois e esquecer, isso passa até por crime, né? Então, às vezes a pessoa nem cometeu o crime, mas esqueceu de colocar, ok? Então é um cuidado que vocês têm que ter. Bom, descendo um pouco mais, eu coloco aqui também as principais teses desenvolvidas na obra. Então vocês vão pegar nessas epístolas, as epístolas de vocês não são muito longas, mas você pode ter pelo menos um ponto, tem que ter pelo menos um ponto que você viu que o autor deu destaque. No meu caso, naquele exemplo que eu estava citando, eu vou procurar ver todos os argumentos, os principais argumentos dele, dizendo que Jesus não é o Messias, e vou contra-argumentar, né? Tá ok? Vou apresentar essas teses e contra-argumentar. Aonde depois nós temos a reflexão crítica sobre a obra e implicações. Reflexão crítica significa o seguinte: qual é o meu ponto de vista sobre essa obra? E as implicações significa quais os resultados. Porque se você prega uma doutrina, tá bom? Quais os resultados dessa sua doutrina, desse seu ensino? Tá bom? Então aqui você vai fazer um comentário teu, né? Essa epístola tem esse ponto de positivo ou tem esse ponto de negativo. Vão ter outros livros aí que eu vou passar para vocês, que eles serão um pouquinho mais complicados que esses primeiros. Esses primeiros são livros, teologicamente falando, mais simples. Nós vamos encontrar outras literaturas aí que não são teologicamente tão simples, que já trazem heresias, mas que vocês têm que ser exercitados nisso, tá bom? Nós temos que procurar aqui na teologia o que se procura na educação em geral. O que é? Que você tenha autonomia num tema, que você tenha um conhecimento tal num determinado tema, que você não dependa de alguém para responder. Tá bom? Então, não vou procurar o meu professor, não. Você tem que chegar num tempo que você tenha autonomia, porque vai chegar um momento da tua vida que você não vai ter nenhum mestre, ninguém perto de você. Você tem que se desenvolver como mestre. Então, a reflexão crítica, nesse ponto, é muito importante, tá bom? Então, você faz isso, essa reflexão crítica, como uma conclusão dessa tua resenha, tá bom? Depois que você terminar isso, o que você vai fazer? Você vai salvar esse arquivo no formato PDF, tá bom? E aí eu passo também a explicação para vocês, mas é muito simples, eu vou fazer aqui agora. Ó, eu vou lá no menu Arquivo, aí fui em Salvar Como. Quando eu faço Arquivo Salvar Como, eu estou dizendo que eu posso dar um outro nome a esse arquivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui Arquivo Salvar Como, eu posso dar um outro nome e um outro formato também, tá bom? Então ele me trouxe aqui, olha, o nome do arquivo. Não sei, talvez vocês não estejam conseguindo ler, que deve estar pequeno, mas aqui está escrito, olha, Facetem, pós, História da Igreja, resenha. O que eu vou agora sugerir a vocês? Você pode mudar aqui, incluir o teu nome, ou até mandar com esse nome mesmo, mas eu sugiro que aqui você coloque o seu nome, João Batista, nesse exemplo. Mas principalmente, você tem que vir aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, olha, você tem que vir aqui embaixo em tipo. Eu alterei o nome do arquivo lá em cima, agora eu vim aqui embaixo em tipo, que aqui ele está doc. Doc é arquivo do Word, tá bom? Para enviar para o Mac, isso aí depois eu faço até em particular com vocês, me liga que eu faço com vocês, mas eu já estou gravando aqui. Para ser enviado para o Mac tem que ser no formato PDF. Ele é aqui nessa listagem o 7º,
tá bom? Nessa listagem, pelo menos dessa versão do Word. Mas é só procurar PDF. Pronto, ele vai salvar o mesmo arquivo que você estava alterando no formato doc, ele vai salvar agora como PDF. E depois você vai poder enviar esse arquivo por e-mail, tá bom? Ou pelo Zap, mas de preferência sempre por e-mail. E quando vocês forem entregar, eu vou estar colocando lá no grupo o e-mail que vocês vão enviar, que é o e-mail de trabalho. Vocês podem enviar para mim antes, mas quando vocês enviam esse arquivo, eu vou olhar se tiver tudo certo, olha, já está aprovado. E outra, então eu vou olhar, não, você corrija isso, esse ponto aqui, tá bom? Eu vou fazer isso com vocês, ponto a ponto aí, para ajudar vocês.